Acho que vai estar muito bem representado. A Agatha e a Bárbara estão numa fase muito boa, estão, né, campeãs mundiais. A gente tem a Walsh e a April, que uma tricampeã olímpica você não pode nunca, né, tirar como favorita. Formaram uma nova dupla. A April foi a vice-campeã olímpica, né? E aí elas formaram uma nova dupla. Ano passado foi um ano conturbado, que a Walsh teve que operar o ombro, então a gente não pode tirar como parâmetro. Às vezes as pessoas falam, mas elas não foram bem, não ganharam, mas você não pode, né, classificar assim, o ano de 2015 para elas como um ano bom. Ela quase não jogou, teve que operar o ombro, mas já voltou, tá super bem, já ganhou 2 etapas do circuito mundial. A gente tem um time da Alemanha, a Laura e a Kira também, ano passado ganharam 2 etapas do circuito mundial, já ganharam esse ano. Eu tenho um tio que ele é técnico de vôlei indoor, mas sempre trabalhou com masculino. Brincava muito com meu primo e ele começou a jogar vôlei, aí se mudou para Campo Grande, que eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, de aqui da Uana. E ele se mudou para Campo Grande para jogar. Então meio que foi aquela coisa assim, eu perdi o primo e aquela admiração que eu tinha por ele, e ele começou a jogar vôlei. E eu era mais alta também, minhas 2 primas assim não eram altas, não gostavam, e meu tio começou, que eu tinha que jogar também, que meu primo jogava, que eu era alta. E nisso eu fui brincando, eu era muito moleca, brincava na rua, brincava mais com os meninos do que com as meninas, assim, vivia correndo, brincando. O portão da minha casa virou uma rede de vôlei. E fui pra Campo Grande jogar, né? Nunca treinei com meu tio, que ele nunca deu treino feminino. Aí eu joguei um campeonato brasileiro em Fortaleza, assim, o destino, né, me levou eu em Fortaleza hoje de novo. E que hoje é o atual presidente da Confederação Brasileira, o Toroca, me viu jogando, ele era o técnico e o presidente da Federação de Alagoas. Me convidou para jogar em Alagoas. E eu tinha 16 anos, na época, assim, eu só pensava que eu teria um salário e que, pô, era uma menina de 16 anos, né? De repente alguém ia me dar um dinheiro para ir lá jogar vôlei. No início ficou meio assim, não queria, tava com medo, eu muito nova, e meu tio falou, acho que ela tem que ir. Ela quer fazer esporte, a gente tem que... Eu fui, me apaixonei pelo lugar, fiquei lá 3 anos, e lá ele também fez essa proposta para eu jogar vôlei de praia. Eu tinha 19 anos, né, logo que eu comecei a jogar vôlei de praia. Aí eu comecei, foi uma decepção assim no início, foi frustrante, porque aconteceu a mesma coisa de quando eu fui a primeira vez jogar vôlei, a bola caiu na minha cabeça, tinha o vento. E dali de Maceió eu comecei a jogar, tive algumas parceiras e teve a oportunidade de eu jogar com a Jaque uma etapa, né, a nossa campeã olímpica. E foi o convite que eu tive para vir para o Rio. A Larissa teve a oportunidade de jogar o PAN aqui no Rio em 2007. Então ela já tinha ideia um pouco como era essa cobrança, essa pressão. Mas tem as outras coisas boas também, né? Não tem só, porque todo mundo coloca mais os pontos negativos, como se fosse só pressão. Mas se a gente olhar por um outro lado, os times brasileiros terão que se adaptar a poucas coisas. Porque quando a gente joga em outro, eu joguei Pequim, joguei Londres, tinha a língua, o fuso, a comida, as pessoas, a cultura, a forma de ser. E aqui no Rio não, nós não precisamos se adaptar a nada disso. Nós temos a nossa língua, a nossa comida, o clima, não tem nada assim que, né, vai tirar. Então, essa coisa de estar jogando dentro de casa, de ter a torcida, de ter o povo brasileiro, que é um povo caloroso, né, é um povo que gosta, é um povo que torce, um povo que vibra. Então, em vez de a gente colocar isso como um terceiro jogador para o outro lado, nosso trabalho sempre, né, mental é pensar que essas pessoas que estarão lá assistindo, toda essa mídia, todas essas pessoas que querem muito, que ela venha para o nosso lado, que seja o terceiro jogador do nosso lado e não do outro lado, porque a partir do momento que você coloca assim como uma coisa negativa, é pressão, a gente tem que ganhar, o ganhar no nosso esporte, no vôlei de praia, ele faz parte porque é uma tradição, o Brasil sempre trouxe medalhas, então independente de ser no Brasil ou não, a gente sempre carregou esse peso, assim, entre aspas, que não é um peso, né, porque ninguém cobra resultados de quem eles não têm esperança que traga resultados. Então, quando o nosso time é cobrado, quando as pessoas falam, quando falam, não, vocês vão ganhar uma medalha, a gente entende da seguinte forma, pô, estamos construindo uma história vitoriosa, onde as pessoas acreditam e as pessoas confiam no nosso time.
Então são mais pessoas confiando, não é só o nosso time, só a nossa equipe. Nós temos todos os brasileiros, assim, todas as pessoas que assistem, confiando. Então são mais pessoas para dar mais motivação, para dar mais confiança. A gente está trabalhando então a parte mental muito dessa forma, para pegar só os pontos positivos e esquecer essa outra parte que as pessoas falam da pressão. Tem que ganhar, tem... Não, o ganhar ele faz parte. A partir do momento que você faz um trabalho e acredita naquilo. O patrocínio no Brasil ele é assim uma coisa difícil. Tirando o futebol, que eu até brinco assim, que não chega mais a ser um esporte, né, porque são cifras tão surreais em dinheiro que fica fora de qualquer outro esporte brasileiro. Assim, quando a gente fala que o jogador de futebol ganha, às vezes se você pegar uma outra modalidade inteira, juntando todos os atletas, eles não ganham aquilo de um jogador. Mas eu acho que a Olimpíada trouxe essa coisa, assim, melhorou, mas ainda está muito longe do que poderia ser, né? Porque existe a cobrança às vezes dos resultados, todo mundo quer, você não ganha, o primeiro lugar ele é muito bem visto, o segundo e o terceiro já não é tanto. Mas se você chega numa competição, tem 32 times, você está entre os 3 primeiros, é um grande resultado, você é vitorioso. E o nosso time ele sofreu também, assim, nós já tínhamos resultados antes, mas nós demoramos um ano para conseguir os nossos patrocínios. Então, dali a gente tira, assim, como que é difícil para as pessoas que estão começando, porque a gente já tinha uma história, aí o nosso time já tinha a história e mesmo assim a gente não estava conseguindo, a gente demorou um ano para conseguir todos os nossos patrocínios, mas eu espero que a Olimpíada traga para os empresários assim um outro pensamento do primeiro vamos investir para depois ter os resultados, porque geralmente é o contrário, a pessoa ela tem que, não sei como, ela vai, se vira, vem, tenta, pai trocínio, mãe trocínio, tio trocínio, amigos, vaquinha, vende rifa, faz, para ele conseguir o seu lugar assim ao sol, né, para ele conseguir um resultado, e aí sim aparece um patrocinador. Então é difícil assim, essas pessoas entendessem que o atleta desde o início ele precisa para se diferenciar, para ter os resultados, porque chega num ponto que afunila, chega num ponto que o detalhe faz a diferença. Aí o detalhe é você ter uma comissão, você ter uma estrutura, você ter aquela coisa, pô, eu só preciso jogar, pensar em jogar, eu não preciso pensar em como é que eu vou viajar semana que vem, que eu não tenho dinheiro para poder viajar. Então adianta você treinar. Isso é uma coisa difícil. Eu acho que o nosso país ele tem um grande potencial de ser humano, assim, de atleta, se a gente for ver, né? Tem muito. Só falta um pouquinho desse investimento, tanto do governo, dos empresários, né? Da rede privada. Mas a Olimpíada já deu uma melhorada e espero que depois da Olimpíada todo mundo se conscientize, todo mundo ajude. Que o esporte também tem não só essa coisa de ser de alto rendimento, mas ser de inclusão social também. Foi muito assim, foi um misto de felicidade e frustração, né? Primeiro, quando nós nos juntamos, a gente nem pensava 2008, a gente pensava um pouco 2012. E quando a gente viu, a coisa estava muito mais próxima. Isso foi muito bom, porque nós apostamos, nós juntamos a grana que tínhamos e viajamos e conseguimos a classificação. Tinha Sheldon e Adriana ainda, depois teve Sheldon e Ana Paula. Foi um ciclo muito difícil de classificação. E o nosso time era um time assim, um time novo, 26 anos nós tínhamos quando foi em 2008. Mas eu fiquei muito feliz, acho que a gente fez um grande trabalho. Nós ficamos entre as 4 melhores duplas do mundo, né, nos Jogos Olímpicos, fizemos a semifinal, perdemos para o Walsh na semifinal e perdemos o terceiro e quarto para um time da China, que era um time muito bom e que nós tínhamos chance sim de vencer ou de perder, como já tinha sido em vários jogos, mas eu acho que foi um pouco disso, assim, uma felicidade, né, a primeira Olimpíada, fizemos uma semifinal. Acho que a frustração foi só disso, assim, que a gente, né, chegou tão perto, mas isso não quer dizer que a coisa não foi boa. Isso se me perguntassem assim, mas como foi a Olimpíada pra você? Se eu colocar numa balança, foi muito boa. Assim, eu falo uma coisa que é assim, sonhar não custa nada, né? Porque sonhar você não paga. Então, que todo mundo sonhe alto. Porque o sonho, assim, ele é livre. Só que o sonho é o primeiro passo para qualquer coisa se transformar em realidade.
Se você não sonhar, você nem imagina aquilo, você não... E sempre as pessoas perguntam, eu falo assim, olha, se eu for resumir assim a minha história, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. Como é que eu vou para uma terceira Olimpíada num país que tenha as maiores tradições do vôlei de praia? Então, quem diria, né, que um dia uma garota de uma cidade a 120 quilômetros da capital, que tem um rio, não tem uma praia, mas eu conseguiria defender o meu país e estar entre as melhores do mundo de um esporte onde o Brasil é campeão. Se você for pensar, você sempre vai pensar nos grandes centros, você sempre vai pensar num lugar, vai pensar em Rio, vai pensar nas cidades do Nordeste que tem praia. Então, o sonho, ele é tudo, assim, que nunca nenhum deles deixe de sonhar, independente das situações que as pessoas estejam passando, se ela está desanimada, se ela está triste, porque assim, quando o sonho morre, as forças também se acabam.